Bem, bom dia a todos. Agora nós estamos partindo para a quantificação, né? Porque a gente fez durante a sessão o Hazard Identification, identificação do perigo. E agora vem uma outra parte muito importante que é um trabalho de verificação do tamanho deste risco, né? E a IEC 61508 e 511, ela trabalha nessa parte com 4 parâmetros. É o C, o F, o P e o W. O parâmetro C, que é o primeiro, que é a consequência, é o mais polêmico, é o mais complexo, e que precisa ser definido com muita propriedade. Mas se você está de posse de todos os seus balanços, se você de massa e energia, se você está de posse dos seus equipamentos e de toda a folha de dados dos equipamentos e companhia, você está apto a analisar este C. Então, este C, ele está muito ligado com a nuvem que é formada durante o vazamento, durante a perda de contenção. Porque, pessoal, RASOP identifica perda de contenção. Não esqueçam isto. RASOP não vê problemas com queda em altura, RASOP não vê problemas com confinamento, RASOP não vê problemas com queimadura com a mão ou com o braço. Não é essa a função do RASOP. O RASOP é uma técnica, é uma tecnologia que veio para ajudar a manter a perda de contenção zero. Esta é a função dele. Dito isto, a gente vai definir este parâmetro C, que a IEC ela define como C1, C2, C3, C4, o C1 com pequenos danos às pessoas, o C2 já assumindo uma morte, o C3 já até 10 mortes e o C4 catástrofe, mais de 10 mortes. Como fica às vezes complexo definir entre C2 e C3 principalmente, eu coloco no meu livro alguns gráficos para hidrocarbonetos e que eles tentam simular nuvens. No menor velocidade de vento, que é o pior cenário. E que nesse contexto você pode ter uma ideia de ser um C2. Mas tem outros e muitos outros exemplos que eu coloco para você achar esse C1, C2. Por exemplo, para vazamento em selos mecânicos, também baseado na NFPA. Então tem vários outros exemplos que você pode tentar definir o C. A FEPAM também tem no manual da FEPAM, ela tem uma boa orientação a respeito de detonação. Ela faz essa comparação. E também é muito bom, você poderia procurar este recurso. Mas é importante dizer que o primeiro e grande orientação é a IEC e é o C1, C2, C3, C4 e você tentar definir ali. Se você visualiza que o seu C é muito próximo, ou seja, ele está dentro de um C3, C4 definitivamente, que é um C muito perigoso, eu aconselho você extrair este cenário, ou seja, primeiro revisá-lo, para ver se é isso mesmo. Uma vez definido que é isso mesmo, chamar profissionais que trabalhem com simulação de nuvem. Aqui no Rio Grande do Sul tem o César Leal, que ele foi
muitos anos professor da URGS. E tem o Luiz Bodanese, que também está trabalhando com esses tipos de simulação agora, nesse momento. São dois profissionais que eu conheço que podem ajudá-lo a definir o que esta nuvem pode provocar. Porque esse é o grande objetivo do RASOP nesse momento, é definir o tamanho da nuvem, porque a nuvem de gás, que, como eu já falei no módulo anterior, ela é a responsável pela grande explosão que vai causar o cenário catastrófico, ou seja, né, ela tem uma onda de pressão que vai destruir outros equipamentos que, por consequência, vão fazer outros cenários e a catástrofe só vai aumentando. Então, este C é muito importante. E uma vez definido o C, o próximo parâmetro é o F, que é a frequência de pessoas naquele cenário, ou seja, naquela região. E o F também eu coloco no meu livro várias situações para ajudar a definir o F. Mas uma grande e fácil condição que você pode definir e colocar é F1 para utilidades e F2 para processo. E ver como isso se comporta dentro de sua análise. Às vezes tem uma utilidade que ela é F1, F2 também, então você deve levar isso em consideração. Por exemplo, se o cenário acontece lá no 8º andar da sua empresa, quer dizer, não tem ninguém nunca lá, ela é F1 com certeza. Então, este definição desse parâmetro, que também está muito bem definido no livro, que dá ajuda. Então, eu aconselho sempre você a ler o livro primeiro, antes de iniciar sessões de RASOP, porque ajuda bastante, ele te dá um suporte legal na hora de decidir. O F é um parâmetro que bem menos mais complexo que o C para definir. Depois vem o parâmetro P. O P é a possibilidade que a pessoa, o operador, o mantenedor, tem de evitar o cenário, ou seja, se ele tem uma possibilidade de escapar antes que a explosão aconteça, ou de desligar a bomba antes de que a explosão aconteça. Por exemplo, se você tem da sala de controle um acionamento do sistema dilúvio, né, que ele rapidamente aciona o sistema dilúvio, que minimizem muito a nuvem. Se você tem um alarme na sala de controle que tenha um trabalho de gerenciamento de alarme, porque não adianta ter alarme em sala de controle para sistemas, para empresas que não têm gerenciamento de alarmes. Simplesmente não funciona. Tudo para inglês ver os alarmes que existem. Poucos são levados em consideração se não tem um bom gerenciamento de alarmes. Então não adianta ter gerenciamento alarme se você não tem gerenciamento de alarme. Não considere isso. Por exemplo, se o operador tem um botão soco perto naquela região que ele possa acionar e desligar a bomba ou o compressor. Enfim, ou se ele tem uma rota de fuga perto, fácil de sair, que não tenha muito equipamento no meio, que ele consiga evitar e escapar do cenário. Então é P1, se ele consegue fazer isso, P2 se ele não consegue. E o W, que é o último parâmetro, W1, W2, W3, é se o cenário, ou seja, não é o cenário de explosão, é o cenário que é a causa de tudo que nós estamos falando. Então lá, aumento de pressão é o cenário, aumento de temperatura é um cenário. Então, se ele ocorre uma vez por ano,
você vai ter um W3. Se ele ocorre uma vez a cada 10 anos, tu vai ter um W2. E se ele ocorre uma vez a cada 100 anos, entre 10 e 100 anos, tu vai ter um W1. O W1, o F1 e o P1, necessariamente você tem que muito bem explicá-los, porque eles são condições que você tem na sua fábrica e que possibilita você optar por essa redução de parâmetro. Então, ela tem que ser muito bem explicada, muito bem quantificada. Por quê? Porque isso você está reduzindo o CIO, né? Certamente você vai ver no gráfico, na tabela de CIO, quando você vai ver que você teve um W3, por exemplo, um C3, e você tem um F1, um P1 e um W1. Ou seja, isso vai se transformar num CIO bem menor, apesar de ter um C3. Então, esses P1, F1, P1 e W1 tem que ser muito bem explicados. E a tabela que eu recomendo de análise de Rasop, que está no meu livro, ela está muito bem definida quanto a isso. Você facilmente vê essa explicação. E essa explicação, esta análise, é muito importante para as gerações futuras. Um dia você vai sair dessa empresa e vai entrar uma outra pessoa no seu lugar. E essa pessoa tem que entender o que foi feito durante aquele período, como você analisou, para concordar com você ou discordar. E isso também vale para que quando o governo vier fazer auditorias, ou a sua própria empresa que tem auditorias internas, fazer auditoria para ver se a sua análise é uma análise robusta, uma análise que tem base científica, que tem base técnica. Isso é muito importante. Então, de posse do C1, o F1, P1 e W1, que são parâmetros do safety seal, do seal de segurança, você vai poder achar o seu seal, o Safety Integrity Level. Então, de seal linha, que não tem, não quer dizer que não tenha seal, ele é um seal que é o menor seal existente. Você tem que ter uma ação para aquilo, ou seja, um alarme, por exemplo. Ao seal 4, que é um seal, o seal B, que são o seal 4 e seal B, são seal recomendados para que a planta mude o seu projeto, mude a sua maneira de fazer aquele produto. Depois que o seal de segurança é definido, você parte para o seal de meio ambiente. E o seal de meio ambiente é um seal que tem 3 parâmetros, é o C, o O e o W. O parâmetro C está baseado no dano ao meio ambiente. Se ele é um pequeno dano que tu pode remediar, é o C1. Se o dano é um dano maior que não tem como remediar, é um C2. Se o dano é um dano muito extenso, de longo termo, é um C3. Então, C3 e C4, novamente, quando você atinge esses parâmetros, é sempre aconselhável você aprofundar mais a sua análise, ou seja, chamar profissionais que tenham conhecimento mais amplos de meio ambiente. E nesse ponto eu recomendo a Ana Paula Porto Cascais, que tem muito conhecimento de meio ambiente, faz muita auditoria
trabalha com ISO 14000, é uma profissional muito completa. E que no CIL de meio ambiente, o C1 é este, o C2, C3, C4, e o O, o que é o O? O O é um parâmetro que se preocupa com a imagem da empresa, ou seja, o O1 não tem absolutamente conhecimento do público, aquele vazamento, fica dentro da empresa, e o O2 sai da empresa, ou seja, a mídia tem conhecimento, que muitas vezes acaba com as empresas, né? A Vale do Rio Doce ainda não acabou porque está no Brasil. Se tivesse em qualquer outro país, era uma empresa que já teria os seus diretores presos, já teria sua diretoria completamente trocada, ou seja, pessoas responsáveis na sua gestão, gerentes completamente fora, demitidos e presos. Enfim, esse é o parâmetro O. E o W é o mesmo W que foi definido anteriormente, porque a falha continua, né? A causa é o mesmo W e você chega num parâmetro de meio ambiente. Normalmente o parâmetro de segurança ele dá maior que o meio ambiente, mas tem exceções. Por exemplo, se o meio ambiente você tem uma contaminação com metal pesado, o meio ambiente necessariamente ele vai dar maior que o de segurança, porque não tem explosão envolvida, não tem. Então, o meio ambiente normalmente ele, nesse caso de contaminação com metal pesado, esses tipos de contaminações no ar e lençol freático, o meio ambiente para metal pesado ele dá sempre maior. E o último parâmetro é o parâmetro de financeiro, que é um parâmetro que deve ser levado somente se a empresa realmente tem a necessidade de ver esse desembolso, essa perda, para que a manutenção trabalhe nisto. Mas ele não deve ser o condutor do processo de elaboração de malhas para proteção. Ele fica como registro de uma perda de equipamentos, financeira, enfim, da sua empresa. Então, uma vez você definido todos esses parâmetros, ou seja, a equipe de RASOP definiu que aquele é um CIL 1, CIL 2, CIL 3, e que o CIL vai ser o CIL de segurança ou de meio ambiente que vai conduzir o processo. Nós estamos com o Hazard Quantification definido, ou seja, nós fizemos o Hazard Identification, depois o Hazard Quantification, e nós vamos agora partir para o Hazard Protection, ou seja, Minimization. E este será um outro processo muito complexo, que no próximo módulo eu vou tratar dele. Tá bom? Obrigado pela sua atenção.